espanhol. Hoje é uma nova fase das reuniões do Grupo de Estudos de Tumores Hereditários. Acho que a gente pode começar, Nelson, a tradução. Vamos começar a nossa Já apresentação. iniciamos. Obrigado. Hoje é uma nova fase do Grupo de Estudos de Tumores Hereditários nas nossas reuniões. Lembrando que o nosso grupo de estudos nasceu oficialmente com CGC em 2013, mas ele vinha funcionando já desde do início dos anos 2000, mas oficialmente em 2003. E em 2006 ele se tornou um grupo com intenções latino-americanas, mas somente o ano passado, com uma reunião que tivemos lá em Mendoza, na Argentina, que ele se tornou verdadeiramente um grupo latino-americano. E com a pandemia chegando, as plataformas se tornaram muito populares e necessárias, e eu acho que abriu um caminho diferente para que pudéssemos mudar o esquema de transmissões das nossas reuniões. Lembrando que as nossas reuniões eram realizadas fisicamente lá no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. As reuniões eram transmitidas ao vivo e pela internet. E depois essas reuniões ficavam gravadas no website do LA-GET para acesso posterior. E assim as reuniões foram sendo realizadas desde 2013 até 2020. No início de 2020, fizemos uma ou duas reuniões e cancelamos as reuniões físicas pela pandemia do Covid-19. Ficamos sem as reuniões desde fevereiro, março, e foi quando nós tivemos uma reunião com o laboratório DASA, e graças aos contatos do André Mancuso e toda a ajuda aí da Flávia, da Karina e de todo o pessoal lá do DASA, eles doaram uma plataforma Zoom, uma plataforma que tem muitas facilidades de transmissão, inclusive essa que nós estamos usando hoje, que é a tradução simultânea, tem capacidade para 500 participantes, pode ser transmitida em lives no YouTube e em outras plataformas. Ela pode ficar gravada e nós vamos deixar as aulas também da mesma maneira que vinham sendo gravadas e disponibilizadas posteriormente no website do nosso grupo de estudos. Então, eu acho que é uma nova era do LA-GET, e eu queria agradecer de público nessa primeira reunião os esforços conjuntos do Laboratório DASA que nos forneceu essa plataforma para que fosse possível a gente continuar fazendo as nossas reuniões com as dificuldades atuais. Então, fica registrado o agradecimento de todo o grupo de estudos de tumores hereditários. Eu, como presidente do grupo, agradeço oficialmente essa doação e a possibilidade de continuar o nosso trabalho de disseminação de informação e educação em câncer hereditário. E, de certa forma, atingindo muito mais pessoas. Existe uma capilaridade muito maior para toda a América Latina. Hoje, nós estamos fazendo essa apresentação em forma de teste. Queria agradecer ao Nelson também pela presença aí na tradução. E aos colegas da América Latina que estão nos assistindo aí, o Walter, a Karen, o Francisco, o Jorge, a Florência, a Patrícia, a Esperon e todos aí da América Latina que se dispuseram a participar para testar a tradução. E aos colegas do Brasil também, que estão todos aí assistindo, o pessoal da enfermagem. Então, eu queria fazer esse breve histórico, lembrando que nós temos aí já mais de 80 reuniões gravadas no nosso website, é um conteúdo muito grande, de 2013, 14 para cá. E as reuniões passadas, antes de 2013, a gente não tinha oportunidade da gravação,
Todas as reuniões estão registradas em forma de newsletters em PDF, que foram realizadas pela enfermeira Érica, que está nos assistindo hoje aqui. Então, obrigado a Érica aí. Deve ter umas 240 PDFs em forma de newsletters das reuniões passadas. Então, todas as reuniões do grupo de estudos de tumores hereditários estão registradas e armazenadas para acesso no nosso website, que está aí na tela, que vocês estão vendo. Então, vamos começar a nossa apresentação hoje. Essa apresentação deve ser mais curta, deve ter em torno de uns 30 minutos, por ser uma apresentação teste, mas ela também vai ficar disponibilizada depois no nosso website. Então, a proposta foi falar de testes genéticos em oncologia. É uma apresentação básica que pretende atingir profissionais de diversas áreas, não só oncologistas, mas médicos gerais, pessoal da enfermagem, da biologia e pessoas que não trabalham especificamente com a área de tumores hereditários. Então, quando a gente fala em causas de câncer, a gente sempre ouve aquela pergunta clássica que a gente não sabe as causas do câncer. Na verdade, a gente conhece muitos fatores de risco que são relacionados à doença câncer. E, sem dúvida nenhuma, as agressões ambientais, elas são fundamentais, são muito importantes na gênese do câncer. Essas agressões ambientais, elas causam alterações genéticas adquiridas ao longo do tempo pela sequência de agressões continuadas. São dois os exemplos mais comuns, que são o cigarro e a dieta de má qualidade, que ao longo do tempo, agredindo o nosso organismo, causam alterações em tecidos-alvo. Por exemplo, o pulmão é o órgão agredido pelo cigarro, pelo tabagismo, e o trato gastrointestinal é o órgão agredido pela dieta de má qualidade. E ao longo do tempo, essas agressões ambientais vão causando alterações genéticas nas células desses órgãos-alvo, e essas alterações genéticas vão se somando até que, em um momento, essa célula se transforma em uma célula neoplásica. Conceito básico: essas alterações ambientais não são passíveis de transmissão de geração a geração, porque elas não estão nas células germinativas, elas estão apenas no órgão-alvo atingido pela agressão ambiental. As alterações genéticas constitucionais, que são aquelas alterações genéticas que vêm do pai ou da mãe e são transmitidas pelo óvulo ou pelo espermatozoide, elas já estão presentes no código genético do indivíduo desde as primeiras divisões celulares. Nós somos seres monoclonais, a gente nasce de uma única célula que vai se dividindo até a formação do nosso complexo organismo. E se a gente pensar que todas as nossas células do corpo são filhas, netas, bisnetas de uma única célula, então se a gente nasce com uma alteração que vem lá do comecinho, todas as nossas células do nosso corpo vão ter a mesma alteração genética. Por isso que as alterações genéticas constitucionais, elas não são específicas de um órgão-alvo, como nas adquiridas. Por isso que se eu tirar sangue e estudar o DNA do linfócito, eu vou achar essa alteração constitucional do indivíduo. Portanto, elas passam de geração para geração, porque esses indivíduos que nasceram com todas as suas células alteradas também têm os seus espermatozoides ou os seus óvulos com 50% dos espermatozoides ou dos óvulos com alteração. E como nós somos seres bialélicos, e geralmente essas alterações que são transmitidas, elas estão em heterozigose, nós temos, quando nós falamos de um gene alterado, nós temos este par de gene, um deles alterado e um deles normal. Portanto, 50% dos espermatozoides do homem podem ter alteração e 50% dos óvulos das mulheres podem ter alteração. Se nós falarmos aqui de uma alteração recessiva, aí é diferente, porque nós vamos ter 100% das células germinativas
alteradas. Então, se o câncer é causado por alterações genéticas, nós podemos dividir esses dois grandes grupos: as alterações somáticas, que ocorrem no tumor, que são chamadas alterações esporádicas, portanto, cânceres esporádicos. Eles representam 90% dos casos de câncer. E as alterações germinativas, que são fatores de risco que vêm constitucionalmente, são germinativas. Elas representam cerca de 10%. Só que esses indivíduos aqui vivem no mesmo mundo deste indivíduo. Portanto, as agressões ambientais do tabagismo, da dieta, elas ocorrem tanto para esse grupo quanto para esse grupo. Portanto, temos que ter uma intervenção de tentar proteger esses indivíduos que têm predisposições germinativas das agressões ambientais. Então, esses indivíduos devem ser orientados para sofrerem o mínimo possível de agressões ambientais com relação ao cigarro, à dieta, ao álcool, para que eles, estando desprotegidos com uma alteração genética germinativa, baixem o seu risco de desenvolver o câncer. Tá? E os principais agentes agressores ambientais estão aqui embaixo, são os agentes físicos, químicos e biológicos. Aqui os vírus, as substâncias químicas presentes na dieta e os agentes físicos, como a radiação. Esse é um trabalho que é antigo, mas exemplifica o que eu acabei de falar, que 90% dos cânceres têm alteração, vem de alterações ambientais, de agressões ambientais, e 10% de germinativas. E se a gente olhar esse gráfico aqui, nós temos que mais ou menos 1/3 das agressões ambientais são relativas à dieta, 1/3 em relação ao cigarro, e se a gente colocar a obesidade como consequência de uma dieta errada e inatividade física, somando aqui o álcool como parte da dieta também, nós vamos ter aqui mais ou menos 50% dos fatores de risco para câncer relacionados à dieta, obesidade e álcool, e 30% relativo ao tabagismo. Então, dieta, álcool, obesidade e tabagismo representam mais ou menos 3/4 dos fatores de risco de câncer. Isso quer dizer que são fatores que podem ser preveníveis. E quando a gente fala de fator de risco ambiental, de álcool e cigarro principalmente, o cigarro a gente relaciona principalmente ao câncer de pulmão, mas não é só isso. Vejam a quantidade de cânceres que estão relacionados ao cigarro aqui, como câncer de pâncreas, câncer de colo de útero, câncer de bexiga e assim por diante. E a dieta marrom, a dieta de produtos que vêm da área industrializada, principalmente carnes processadas, ultraprocessadas, são fatores muito importantes como aumentando o risco de câncer. Tá? E quando a gente fala da dieta, não é só trato gastrointestinal. Vários estudos correlacionam câncer de mama, câncer de endométrio, câncer de pâncreas e assim por diante. Então, câncer coloretal e de estômago estão aqui, mas não é só câncer de estômago e intestino. A dieta também está relacionada como fator de risco de outros cânceres. Lembrando que a dieta, quanto mais colorida, melhor em termos de proteção ambiental. Então, entrando um pouquinho mais no assunto de testes genéticos, a gente já viu que o câncer é uma doença genética, tá? Portanto, sendo uma doença genética, quais são os testes genéticos que a gente pode fazer para relacionar, fazer o diagnóstico desse indivíduo ou dessa família? Tá? Então, quando a gente fala em testes genéticos, nós podemos dividir os testes genéticos no mesmo diagrama que nós falamos lá atrás, inicialmente, das alterações genéticas, que podem ser somáticas ou podem ser germinativas. Lembrando que as alterações germinativas são alterações genéticas que nascem com a pessoa. Então, quando a gente faz um teste genético germinativo, nós não estamos vendo um tumor. Nós estamos analisando
a constituição genética da pessoa. Quando nós falamos em testes somáticos, nós estamos falando em análise de perfil tumoral. Nós não estamos vendo a pessoa, nós estamos vendo a doença. Tá? Isso é muito importante, é um conceito básico, mas que é muito importante. Com relação aos testes genéticos germinativos, eles são constitucionais. Nós estamos estudando o indivíduo. E esse indivíduo pode ter ou não ter câncer. Ele tem um perfil genético constitucional que pode levar à predisposição do câncer, caso ele tenha alguma alteração em algum gene que proteja esse indivíduo contra câncer. Os exemplos são vários, como os genes BRCA ou os genes de reparo na síndrome de Lynch. Então, nós estamos vendo o indivíduo. E a identificação desses indivíduos e dessas famílias com câncer, com risco de câncer hereditário é sempre um desafio, porque esse indivíduo pode ser um indivíduo saudável com o seu risco aumentado de predisposição ao câncer. A importância de você ter esse diagnóstico é para a prevenção individual e familiar, além de planejamento de tratamento em caso do indivíduo ter o diagnóstico de câncer. Esse é um estudo que saiu o ano passado na Nature, em uma das revistas da Nature, e eles nos mostram um dado muito interessante. São alterações germinativas estudadas em mais de 10 mil pessoas com câncer. E o que foi encontrado? Que 13% dos indivíduos têm alterações germinativas. Um grupo de 8,2% tem alterações germinativas mais conhecidas e importantes, e 5,2% tem alterações possivelmente patogênicas. Se a gente olhar esses dois grupos de maneira separada, nós vamos ver o quê? Nós vamos ver que esse grupo de 8,2%, tá, tem 5,2% de drogas que são efetivas contra essas alterações, ou seja, tratamentos personalizados. Tá? E do grupo de possivelmente patogênicas, que é 5,2%, nós temos 2,8% de indivíduos que têm potenciais drogas de ação para tratamento-alvo, tratamento personalizado. Isso em testes germinativos. Então, se a gente somar aqui 5,2 com 2,8, nós temos aqui 8% desses 10 mil indivíduos com alterações genéticas germinativas passíveis de ação de drogas-alvo para tratamento de acordo com a alteração genética. Isso é muito interessante. Agora, e indivíduos sem câncer? Como nós vamos identificar indivíduos sem câncer na população em geral? Esse é o desafio, né? Como identificar um indivíduo com risco de câncer com predisposição germinativa na população? Existem algumas dicas, algumas regras gerais que nós seguimos. Por exemplo, indivíduos com menos de 50 anos com câncer é um alerta. Ou seja, o câncer, como é 90% das vezes ele é devido a agressões ambientais, em geral, o pico de incidência desses tumores é em torno dos 60 a 70 anos. Se você tem um indivíduo com 40 anos com câncer, tem-se que levantar a suspeita que alguma coisa facilitou esse processo para que acontecesse mais cedo, 20, 30 anos mais cedo. E isso pode ser uma alteração germinativa. Por isso que gente jovem com câncer é uma pista muito importante para suspeitar de uma alteração germinativa. Outra alteração, outra dica que é importante é que, além de pessoas jovens, diagnósticos de tumores pouco frequentes, como, por exemplo, tumores do sistema nervoso central, sarcomas de partes moles. Esses são tumores que, quando aparecem em uma família, podem, por si só, já levantar uma suspeita. Outra dica importante são os tumores bilaterais. O exemplo clássico é o tumor de mama, mas isso pode ser em qualquer órgão par do nosso organismo, como adrenal, os olhos, os rins, os pulmões. Então, qualquer órgão par que tenha câncer no mesmo indivíduo, nos dois órgãos,
é uma suspeita para a gente pensar em alterações germinativas. Em um mesmo indivíduo com vários tumores, às vezes a gente vê na clínica um indivíduo com tumor de estômago, de mama, de intestino, o mesmo indivíduo. Então, essa é outra dica importante para levantar a suspeita de predisposição hereditária. E, claro, o clássico é você encontrar dentro da mesma família vários indivíduos com câncer. Então, indivíduo jovem, tumores bilaterais, tumores pouco comuns, né? E famílias com vários casos de câncer. Se a gente pegar tudo isso e tivermos sobreposição de critérios, indivíduos jovens com tumores pouco comuns bilaterais, aí então, somando a história familiar, o diagnóstico vai ficando cada vez mais característico, tá certo? É importante a gente ter essas ideias gerais em mente. E claro que é importante conhecer os principais tipos de síndrome. Existem várias síndromes hereditárias clássicas descritas em vários sites na internet, como esse aqui que eu coloquei de exemplo no NIH, que descreve-se todas as síndromes hereditárias e as suas características. Então é importante conhecer essas síndromes para que a gente não deixe passar características clássicas. Então, os testes germinativos, eles têm implicações no tratamento, principalmente no contexto atual, essa importância é principalmente para mama, ovário, próstata, pâncreas. As drogas principais são os inibidores de PARP, que estão em moda muito hoje, né? Que estão sendo cada vez mais usados e novos estudos têm demonstrado eficácia, principalmente eles têm sido aprovados para próstata e pâncreas nas últimas semanas pelo governo dos Estados Unidos, né? Então, cada vez está sendo ampliada a indicação de drogas específicas para esse grupo de tumores aqui, que são tumores que têm genes alterados ligados à recombinação homóloga do reparo. E o grupo também que tem tido a indicação pelas alterações germinativas são aqueles ligados aos genes de reparo MMR com o uso de imunoterapia. Então, a implicação do teste genético germinativo está relacionado principalmente a esses dois grupos atualmente, né? Não somente, mas principalmente a recombinação homóloga e ao sistema mismatch repair de reparo do DNA. E a implicação de prevenção. Se você sabe que o indivíduo tem uma desproteção genética, mesmo que ele não tenha o diagnóstico de câncer, esse indivíduo vai entrar conjuntamente com a sua família e os indivíduos de risco da sua família num programa de prevenção específico. Então, a implicação dos testes germinativos podem estar relacionadas ao tratamento e ao risco de câncer e à prevenção. Esses são dados do registro do Hospital Sírio-Libanês, que nós montamos em 2013, junto com a Érica, que está nos assistindo aí. E em 6 anos do registro, da organização de dados no nosso registro lá do Sírio, nós tivemos 2.313 famílias com suspeita de câncer hereditário, um registro de mais de 60 mil indivíduos. E nessas famílias aqui, nós encontramos 419 variantes patogênicas nesses 6 anos, representando aqui 18,1% da população estudada. E essas são as principais síndromes que a gente tem registrada lá no registro do Sírio. Vejam que a maioria aqui das síndromes estão relacionadas a câncer de mama, né? A principal é câncer de mama, ovário, próstata, pâncreas, que é relacionada ao BRCA. A síndrome de Fraumenig, que tem inúmeros tumores, inclusive mama. Lynch, que é relacionada aos genes de reparo do sistema mismatch repair. E aqui outras síndromes relacionadas a câncer de mama, ATM, PALB2, SHEC2 e outras síndromes gastrointestinais, como o GNAPC, a polipose e o CDH1, o câncer difuso gástrico hereditário. Então, é muito importante ter esse registro das informações dos pacientes atendidos para que a gente possa ter um planejamento de ação e focar as principais síndromes. Como vocês estão vendo aqui, as nossas principais síndromes são aqui de Fraumenig, BRCA e a síndrome de Lynch. Mas, às vezes, a gente tem um desafio.
Vejam, eu trouxe esse heredograma aqui para exemplificar que temos aqui uma mulher com câncer de mama aos 30 anos, ela teve um segundo câncer de mama aos 45 anos. Então, vejam, ela preenche aquele primeiro critério, tem câncer antes dos 50. Ela não teve um só, ela teve dois. E teve um tumor bilateral. Então, ela preenche vários critérios, praticamente todos. Porque se a gente olhar aqui na família, ela tem um irmão que teve um linfoma, o pai com câncer de próstata, uma tia com câncer de mama, outra tia com linfoma. Então, ela preenche praticamente todos aqueles critérios, aquelas dicas que nós demos para buscar uma família e indicar um teste genético. Aí a gente faz o teste genético germinativo e o teste vem normal. Quer dizer, essa família ela continua sendo uma família de risco, mesmo com um teste genético germinativo normal. Aí que entra a importância do aconselhamento genético, da associação da oncogenética com a clínica de aconselhamento de risco. Então, todos esses indivíduos, mesmo com testes negativos, eles devem ser categorizados de acordo com o risco. Então, aí entra a importância do aconselhamento genético, do trabalho conjunto das enfermeiras aconselhadoras genéticas, dos médicos oncogeneticistas e dos oncologistas clínicos para trabalhar em conjunto para fazer a indicação de testes genéticos, orientação pré-teste, pós-teste, porque o fato do teste ser negativo não significa que esse paciente não precise de uma orientação pós-teste. E manejo desses indivíduos de médio e alto risco. Essa família que eu acabei de exemplificar, apesar de ter um teste negativo, ela tem que entrar num programa de prevenção de acordo com critérios clínicos, não de diagnóstico molecular. E da mesma maneira, a importância da oncogenética e da clínica de aconselhamento de risco para registro e organização de dados e construção de heredogramas. Com relação aos testes genéticos somáticos, que são aqueles relacionados no tumor, eles podem ser constitucionais ou não. Em geral, não são constitucionais, porque se eu diagnostico uma alteração genética no tumor, na grande maioria das vezes, vamos dizer mais de 90%, essas alterações estão apenas no tumor. Mas isso não significa que o indivíduo não tenha uma alteração genética constitucional. Porque, como nós falamos no início da apresentação, nós somos indivíduos monoclonais, a gente vem de uma única célula. Então, se o tumor nasce de um tecido constitucional do indivíduo, teoricamente, o tumor também vai ter as alterações constitucionais desse indivíduo. Então, nós podemos achar num teste somático alterações germinativas. Isso pode ocorrer em torno de 10% das vezes. 90% das vezes, as alterações somáticas encontradas nos exames de perfil tumoral genético, elas são presentes apenas no tumor. Então, para que serve esse teste? Esse teste, se nós não estamos vendo em 90% das vezes as alterações constitucionais, genéticas, familiares desse indivíduo, a gente quer ver isso aqui para tentar fazer um planejamento de tratamento. Ou seja, de acordo com o perfil tumoral genético específico daquele tumor daquele indivíduo, os oncologistas clínicos, cada vez mais, têm à mão drogas específicas que vão ter ação específica, cada vez mais drogas-alvo, para atingir especificamente o tumor em questão. Então, a gente diz que a gente não está tratando câncer, a gente está tratando aquele câncer daquele indivíduo, que pode ser diferente o tratamento de acordo com o perfil genético tumoral específico daquele indivíduo. Então, os testes germinativos, na grande maioria das vezes, eles têm intuito de prevenção e planejamento de tratamento familiar e, em algumas situações, a indicação de tratamentos-alvo. Os testes de painéis genéticos somáticos, em 90% das vezes,
a gente tem alterações genéticas específicas daquele tumor que não são germinativas. Portanto, eles não servem para planejamento familiar, mas servem sim para tratamento, para planejamento de tratamento com drogas-alvo personalizadas. Eu não vou entrar em detalhe de quais são essas drogas-alvo especializadas, personalizadas, que foge um pouquinho, entra mais na terapêutica. A ideia aqui é esclarecer a funcionalidade, as implicações dos testes genéticos. Então, a mensagem para casa é que os testes no indivíduo, que vai ver o perfil genético constitucional nesses indivíduos ou alterações germinativas, eles têm algumas características, por exemplo, câncer em pacientes jovens, tumores pouco comuns, tumores múltiplos ou bilaterais, além de antecedentes familiares de câncer. Eles servem para diagnosticar síndromes hereditárias, existe uma lista de síndromes principais, servem principalmente para prevenção, mas também para tratamento personalizado, como nós já vimos. Os testes somáticos, que são aqueles realizados no tumor, em 90% das vezes eles vão servir para tratamentos personalizados, com drogas específicas de acordo com o perfil tumoral daquele tumor daquele indivíduo. E eles, em 10% das vezes, podem também revelar alterações germinativas. Então, eu queria agradecer mais uma vez a todos vocês que